Na noite desta terça-feira, Marcelo Teixeira foi empossado oficialmente, como presidente do Santos para o triênio de 2024, 25 e 26. Numa cerimônia lá no Conselho Deliberativo do clube, Indicou já os membros do comitê de gestão, o seu vice-presidente também assumiu, Fernando Bonavides, enfim. Mas não é tanto disso que eu vou tratar hoje. O que realmente eu achei importante foi as revelações em relação ao elenco, em relação ao elenco que me chamaram bastante a atenção. Talvez outro dia a gente faça sobre o comitê, sobre os conselheiros, porque são nomes que a gente precisa ficar de olho para saber quem cobrar lá na frente, tá? Mas vamos falar hoje sobre o que ele falou sobre o elenco, as coisas mais importantes de forma mais urgente, do que o conselho em si, comitê, enfim. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá, bora falar disso, porque eu vou começar com uma que eu gostei bastante, que é o John. O goleiro John, o Marcelo revelou que solicitou ao Valladolid a volta do John, O John estava sendo reserva lá, inclusive não é muito querido pela torcida, até há um tempinho, talvez umas 3 semanas, não sei, algo assim. Viralizou uma defesa dele, numa cobrança de falta, uma defesaça até. E os comentários da torcida, dos torcedores do Valladolid eram reclamando, falando que ele não jogou nada nos 4, 5 primeiros jogos para fazer a primeira defesa, enfim. É preocupante um pouquinho, O Valladolid tá na segunda divisão. O John é reserva na segunda divisão espanhola. Mas, por que eu volto a dizer eu gosto, Eu acho o John um goleiro muito técnico. Talvez mais técnico que o João Paulo. É um goleiro que não tem o reflexo que tem o João Paulo, é verdade. Mas tem o jogo com os pés. Tem uma saída de bola um pouco melhor. Não muito também, um pouco melhor. E é um goleiro muito bom também. Goleiro muito bom. Basta você lembrar a Libertadores muito boa que ele fez, Afinal tem aquele lance que muitos consideram falha. Eu não considero falha aquilo, mas enfim. Então ficou um pouco marcado. Mas acho um goleiro muito bom, que inclusive era titular no Inter até a chegada do Rocher. Rocher, goleiro uruguaio, que aí assume a titularidade e depois ele vai para o Valladolid. Só que me levanta uma dúvida, Na época que ele foi emprestado, eu estava trabalhando no Diário do Peixe, inclusive, e a minha apuração, foi a fonte que eu falei, foi que ele foi emprestado com obrigação de compra. Uma obrigação de compra de acho que era de 8 milhões e meio de reais. Um valor ridículo, é verdade, Um goleiro novo, potencial. O Johnson tem 26 anos só. Mas, se o Marcelo disse que solicitou o retorno, então não deve ser assim, Ou talvez até tenha obrigação e os clubes podem solicitar, tentar entrar em acordo ali, caso o clube que recebeu o empréstimo não queira. Eu realmente não sei. Tô perguntando isso porque realmente não sei mesmo. Mas... E nas matérias, procurando dos companheiros até... Assistindo o vídeo também... Opa, quase derrubei a caneta aqui e bati no fio. Assistindo o vídeo até do Felipe Noronha, ele falou que na matéria do Bruno Lima da Trivela, ele dizia que era opção de compra e não obrigação. Então, claro, cada um tem a sua fonte, apura de formas diferentes, mas a maioria apurou, assim como eu, repito, obrigação de compra. Se o Bruno apurou como opção, está certo, então realmente tem essa opção, nós erramos, e o Marcelo tem essa alternativa, Eu acho ótimo, repito, eu gosto do John, e melhor ainda, significa que se o João Paulo realmente vai ficar, e o Marcelo confirmou na coletiva que já conversou com ele sobre redução, que ele já autorizou redução salarial, estaria disposto a negociar. Vamos imaginar no melhor cenário possível, entre aspas. Fica John e João Paulo, igual 2020. Você tem 2 ótimos goleiros, 2 goleiros de bom nível, disputando posição, nenhum dos 2 se acomoda. E quando precisa, igual precisou esse ano por lesão do João Paulo, suspensão, você não tem o Vladimir no gol, Precisa falar alguma coisa a mais? Então, acho uma ótima. Se realmente o John voltar, começo por isso, porque, repito, chamou mais a minha atenção. Segundo tópico que me chamou a atenção, o elenco, Ele falou que já conversou com muita gente do elenco, que muitos aceitaram a redução, outros ele informou diretamente que não queria, manter no elenco, que não queria também deixar nenhum atleta treinando separado, já para os empresários procurarem outros destinos, Então, acho ótimo, repito, tem que enxugar muita gente desse elenco, tem que tirar muito cara aí que não tá nem afim de estar no Santos, que não liga e que não sente, enfim... É assunto para outro dia, que a gente já falou aqui. Acho ótimo, então, que a maioria esteja vazando, procurando outros lugares para ir. Tá ótimo, tem que fazer isso mesmo.
e limpar este elenco, tá bom? Quem vai reduzir ou não, a gente espera para ver. Igual foi o Rincon, igual o João Paulo está tentando, né? Está negociando, enfim. O Pituca a gente espera também. O lance, repito o que eu falei há 2 vídeos atrás, acho que o Fábio Lázaro falou no lance que o Pituca aceitou a redução. Enfim, a gente espera que confirme tudo certinho. Outro tópico, Jean Lucas, né? O Jean Lucas, ele falou que conversou realmente sobre a redução, mas que o Jean tem mercado, tem muitas propostas. Ele falou ainda propostas nacionais e internacionais. Então o Jean deve ser vendido. O Marcelo ainda cita, possivelmente vai ser vendido. Eu volto a falar aqui o que eu já falei, eu gosto muito do Jean. Gostava mais antes das últimas rodadas do Brasileirão. As últimas rodadas vocês sabem o porquê, né? Enfim. Mas o fato é que o Santos tem uma dívida de 6 milhões de euros por ele, né? São 32 milhões de reais. Então, se realmente vai negociar ele ou vai reduzir a folha para ele jogar, reduzir o salário, né, para ele jogar, ele tem que reduzir, porque o salário dele é um dos mais altos do elenco. Se vai negociar, tem que negociar bem, porque é um ativo jovem, tem 25 anos, 26 eu acho, alguma coisa assim. E tem valor de mercado, é inegável que ele tem valor de mercado, experiência na Europa, jogou no Lyon, no Brest, enfim, no próprio Santos, no Flamengo. Então, assim, acho que tem que ter a cabeça fria no caso dele, conseguir uma boa negociação. Bahia e Internacional são 2 clubes sabidamente interessados no futebol dele. Se tiver o futebol internacional, melhor ainda. Mas acho que dá para fazer um bom dinheiro aí e reduzir a folha salarial, tirando um grande salário de um jogador que infelizmente não correspondeu. E por mim também, se sair, eu não tô nem aí. Repito, muita gente desse elenco aí indo, tanto faz. Outro que pode sair é o Marcos Leonardo. Eu ia falar Marcelo Teixeira, eu travei. Marcos Leonardo, que o próprio Marcelo falou na entrevista, que já avisou o empresário dele para procurar ofertas que mais altas, né, do que foi acordado. Que foi acordado, segundo as apurações, com o Andrés Rueda no meio da janela do ano, quando a Roma chegou àquela oferta ridícula. Eram 18 milhões de euros. Se chegasse agora uma oferta de 18 milhões de euros, o Santos teria que vender. O Marcelo disse para arrumar uma oferta mais alta do que essa. E eu também acho que vale, mas no atual momento, se chegasse os 18, acho que já estava felizinho, viu? Já tinha que assinar a venda sorrindo, porque era um dinheiro que o Santos só tem 70% dos direitos econômicos dele, então é bom pontuar que seriam 67, mais ou menos 70 milhões de reais. Um dinheiro que ajudaria muito no fluxo de caixa, ajudaria muito para manter-se ao longo do ano. Um jogador que claramente não quer estar aqui, a torcida pegou uma birra dele com razão, pelas atitudes de, né, porcaria que ele teve no final do ano, atitudes horrorosas. Então, acho que seria totalmente plausível essa venda. Então, essa pode até discordar um pouquinho do Marcelo. Acho que deveria já, bateu aí os 17, 18 milhões de euros, vende, paciência, segue o baile, usa o dinheiro para o bem do clube. Então, acho que foram esses os pontos principais. Eu estou tentando lembrar se teve algum outro aqui, porque por acaso eu não estou esquecendo. Ele bateu na tecla do elenco ter que acontecer mudanças, né? Do elenco ser fraco. E é verdade. Sobre a multa do Carille, é verdade. A multa do Carille, o Felipe Camargo até que tinha conversado com ele antes dele ser empossado, né, na reunião do conselho, e depois na coletiva perguntaram novamente. Ele falou que já estava resolvido, o assunto já estava passado. Mas ele não falou como. Ele não falou que o Santos não pagou, também não falou que o Santos pagou. Ontem, o Léo Fontes, lá do Esporte por Esporte, né, falou que uma fonte muito boa do Santos, eu depois conversei com ele em particular, ele falou que a fonte é bem quente. E essa fonte garantiu que o Santos não iria pagar. A questão é, então, quem vai pagar? Porque ele disse que o Marcelo respondeu ao Felipe Camargo que era um entendimento. Qual é esse entendimento? O clube japonês não é bobo, né? Não iria doar o seu técnico à toa. Alguém pagou? O Santos vai ter que devolver depois? Muita gente já especulou que seria o Pitombeira, que é o Paulo Pitombeira, empresário do Carille, que pagou e o Santos depois devolveria. Eu realmente não sei, não consegui apurar nada disso. Mas me preocupa também, porque você fazer dívidas com o empresário é sempre bem complicado. Se é que realmente foi empresário, é claro, a gente não sabe, né? Mas me preocupa, porque certamente o Vefari Nagasaki não liberou de graça. Não ia liberar seu treinador de graça com uma multa de 7 milhões de contrato, né? Então me preocupa isso. Para finalizar, Soteldo
Foi perguntado sobre o Soteldo, Marcelo. Marcelo falou que ele tinha propostas diferentes do Jean. Ele falou que foram propostas nacionais, mas disse que conversou um pouquinho, fugiu, falou que teve a conversa da redução, mas nada foi muito para frente. Ele está encaminhado com o Grêmio, a gente sabe. E ele falou, não nessa negociação exatamente do Soteldo, mas o Marcelo falou que teria que ter compensação financeira, compensação não só de outros atletas. Ele cita isso. Então, se realmente for com o Grêmio, aí é questão de ver se o Grêmio vai emprestar jogadores, como é que vai ser a situação. Porque o Soteldo, assim como o Jean Lucas, é um ativo jovem, é um ativo de bom valor de mercado. E no caso dele, ainda mais que o Jean, até características em falta no Brasil, talvez, né? É um cara muito veloz, driblador, um ótimo 1 contra 1, tem capacidade de jogar pelo meio, pelas pontas, enfim. É uma situação de um jogador de características requisitadas no mercado. Então acho que o Santos pode fazer dinheiro com ele, ou se não fazer dinheiro, porque tem uma dívida de 3 milhões de dólares ainda a pagar, é bom lembrar, o Santos só pagou 1 milhão de dólares dos 4 milhões acordados com o Tigres do México. Pelo menos uma compensação e se livrar do salário também, que infelizmente não vai dar para pagar. O salário dele na casa aí dos 600 mil reais é muito alto. Fechou? Então é isso, acho que a gente abordou tudo. Coletiva do Marcelo. Amanhã tem a apresentação do Carille, estarei lá, claro, de manhã cedo, quarta-feira. Depois tem vídeo da Copinha, sobre o elenco da Copinha. O Santos divulgou ontem, né? Na segunda-feira à noite, o elenco que foi convocado. Não, perdão, segunda-feira à tarde. O elenco que foi convocado, entre aspas, para disputar a Copinha. Vamos falar disso também, porque o Santos já estreia dia 4 de janeiro contra o Remo. Enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, valeu!